Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais uma manhã de consagração pela misericórdia do nosso Deus para refletirmos um pouco mais sobre a palavra e aprendermos e crescermos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos um texto que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, a partir do 17, nós vamos ler até o 22, ok? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amados, tem algumas coisas que vai a gente observar aqui nesse texto. A primeira delas é como aquele jovem se apresenta a Jesus. Me parece, que se a gente lê aqui com atenção, que existe uma tentativa de bajular Jesus, né? De bajular o mestre. Ele diz que um homem correu ao seu encontro, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, né? Parece que ele já chegou numa atitude querendo ver se ele conseguia algo de Jesus. Parecia ser alguém que, por ter muitas propriedades e ter influência e ter dinheiro, ele poderia convencer Jesus como ele fazia nos seus negócios ou alguma coisa do tipo. É evidente que o texto não deixa isso explícito, ok? Mas nós estamos aqui fazendo uma análise dentro do que o texto nos diz. A forma como ele chegou e a forma como Jesus responde dá a entender que havia uma tentativa de bajulação. Tanto que Jesus vai responder assim: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Jesus já começa cortando um pouco. Ele diz: Sabes os mandamentos. Ou seja, não adianta você vir até mim com boas palavras. Você tem que fazer o que Deus manda. Fazendo o que Deus manda, você herdará a vida eterna, obedecendo os mandamentos. Aí ele diz: Não, isso aí eu tenho observado desde a minha juventude. E a palavra diz assim: Jesus, fitando, o amou, né? Olhando atentamente a ele, o amou e disse. Ou seja, ele falou algo em amor. Ele não falou como um teste, ele não falou como uma prova, ele só percebeu uma situação e, preocupado com aquilo, ele se colocou a respeito e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, retirou-se triste. Muito se diz, inclusive tem alguns discursos políticos que tentam se apropriar, né, disso, dizendo que assim, tá vendo? A gente não pode ser apegado à propriedade, a propriedade não pode ser nossa e tal. Só que parece claro que no texto, meus irmãos, que não é um mandamento de Cristo nem de Deus que a gente, assim, venda todas as nossas propriedades como uma ordenança de Deus. Os apóstolos, a primeira igreja, ela não fazia essa entrega de propriedades como um mandamento. A maior prova que nós temos disso é o caso de Ananias e Safira. Eles viram outros entregando suas propriedades e foram entregar também. Só que não foram entregar de coração, não foram entregar realmente querendo fazer aquilo. Tanto que eles preservaram parte do campo. Falei: não, eu vou dar aqui só para os homens verem. Só para os homens verem que eu estou dando. E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse: Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E os dois expiraram, morreram. Não foi Pedro que os matou, né? Mas eles expiraram pelo próprio pecado que haviam cometido, né?
A gente poderia dizer que aquele pecado que eles cometeram de mentir ao Espírito Santo seria um pecado para a morte. Assim como o pecado de Herodes, também em Atos, quando ele se levanta e as pessoas dizem que é a voz de um Deus e ele aceita aquilo. E a palavra diz que o anjo o feriu e foi comido de vermes, morreu por não ter dado glória a Deus, por ter tomado a glória para si. Mas voltando aqui ao texto, a gente pode perceber isso. Não é como se Jesus, tanto que nos versículos seguintes ele vai dizer que é difícil alguém que tem riqueza entrar no reino dos céus. Eu não acredito que ele esteja falando, tomando várias referências, nós não conseguimos acreditar que ele está falando que é um mandamento de Deus você abrir mão de tudo que você tem para ser salvo. Ele alerta para o perigo de você amar as riquezas, de você ficar apegado a elas. Gente, vale lembrar uma coisa, os cristãos nos primeiros séculos eram tão perseguidos que eles perdiam suas propriedades, perdiam seus empregos e perdiam suas vidas. Ou seja, por servir a Cristo, isso nos primeiros séculos, de dura perseguição por parte dos judeus depois do Império Romano, eles perdiam tudo por servir a Deus. Então, assim, Jesus é como se Jesus previsse uma consequência do que resultaria servir. Ele diz, olha, se você abraçar essa fé, se você seguir esse mestre, você amanhã ou depois você vai perder tudo. Vai perder suas propriedades, vai perder tua influência, porque vai haver dura perseguição. E aí a palavra diz que ele ficou triste, porque ele não queria abrir mão do que ele tinha, e por isso ele não seguiu a Jesus. A gente não sabe se depois em Atos ele está no meio daquela multidão dos 3.000 que se convertem, depois do número que soma 5.000, ou das igrejas que são estabelecidas depois, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Jesus, ele tem às vezes particularidades para nos dizer, tem coisas às vezes, irmãos, que você abriu mão, ou que Jesus pediu para que você não fizesse mais, que Deus te pediu para que você abandonasse, que não é exatamente um pecado, mas é algo que te tiraria da presença de Deus. Da mesma forma, tem coisas que eu também abri mão, que não são um pecado em si, que eu não vou ensinar como doutrina para a igreja, mas que eu tive que abandonar, porque isso interferia no meu relacionamento com Deus. Portanto, esse texto é uma chamada para que a gente venha avaliar tudo aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, tudo aquilo que nos prende a esse mundo, tudo aquilo que Deus sabe que o nosso coração está preso, tudo aquilo que Deus sabe que o nosso coração está refém daquilo. Se existe algo nas nossas vidas, pode ser riqueza, pode ser um hábito, pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa, que esteja nos minando nosso relacionamento com Deus, nós temos que pensar seriamente sobre, orar a respeito e, se possível, tirar da nossa vida, para que nada venha interferir no caminho da nossa salvação. Então, amados, o jovem rico, essa passagem nos ensina que nós não vamos conquistar a salvação bajulando. Existem muitos na casa de Deus, nas igrejas em geral, que tentam bajular os pastores, que tentam se aproximar de pastores, que tentam usar de meios humanos para conseguir cargos de influência, que usam de políticas escrúxulas para poderem se locupletar no poder. E nós não vamos conseguir conquistar a salvação com bajulações nem com estratagemas. A gente pode até conquistar cargos nesse mundo, a gente pode até conquistar lideranças, mas a salvação em Cristo Jesus não vem desse jeito. E Jesus foi muito claro em dizer, não tem que me chamar de bom não, meu amigo. Bom é Deus, bom é Deus. Não existe essa de bajular e conseguir algo da parte de Deus para a salvação. Então, que nós venhamos a ficar atentos a isso, permanecermos firmes em Jesus, firmes na esperança da glória de Deus e orarmos ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele nos revele o que tem nos afastado de Deus, o que tem minado nosso relacionamento com Deus, para que a gente venha abrir mão dessas coisas e prosseguir no caminho da santidade. Lógico, sem abandonar o
cumprimento dos mandamentos, conforme o versículo 19 diz. Os mandamentos de Deus não foram revogados. Os princípios de Deus são eternos, não mudam, mas permanecem para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra dele permanece para sempre. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, te conceda uma manhã de oração, uma manhã de busca do Senhor, que você possa permanecer nesses dias em espírito de oração, principalmente por todas as vítimas dessa doença terrível que nós estamos enfrentando. Não esqueça de orar pelas vítimas, pelas famílias. Já passamos de 80 mil e a situação que nós estamos vivendo como país não é favorável. Nós precisamos pedir muito a Deus para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, para que Deus dê, muita capacitação do Espírito, para que eles possam entender a gravidade da situação e que o povo não sofra mais do que já tem sofrido. Que Deus te abençoe, meu querido, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.